Crianças e criancinhas, oi, 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 oi. Na aulinha de hoje a gente vai falar sobre as independências na América Espanhola, galerinha. E hoje eu vou falar um pouco mais baixinho porque tá todo mundo dormindo já e não quero ser eu acordar a galera e os gatinhos. Então, melhor eu falar um pouco mais quietinho. Moços e moças, eu sei que o som não é dos melhores, tá? Eu venho gravando direto do iPad, mas, como eu sou muito rico, eu comprei um notebook novo. Comprei também um microfone e eu vou montar um micro estúdiozinho aqui em casa para oferecer aos senhores videoaulas de ponta, que é o que vocês merecem. Mas enquanto não chega, vamos aguentando as pontas e utilizando o microfone aqui do iPad mesmo, tá? Vou arrumar isso o mais rápido possível, prometo. Voltando às independências no plural, isso mesmo, na América Espanhola. O que eu quero com a aula de hoje, galera? O que eu espero que a gente tenha conseguido até o fim dessa palestra? Quero que vocês compreendam que as independências que aconteceram na América Espanhola foram reflexos tanto do iluminismo quanto da independência dos Estados Unidos. Fatos históricos, eventos históricos esses que os senhores já estudaram. Também quero que vocês entendam que os anseios, ou seja, a vontade pela independência, sempre vai estar associada a interesses econômicos e políticos. Galera, ninguém acorda de um dia para o outro falando, nossa, velho, que vontade de proclamar a independência. Não é assim. Sempre há interesses por trás disso. Interesses políticos, interesses econômicos, interesses voltados a dinheiro, a autonomia, a uma nação se tornando autônoma no sentido de deixar de prestar tantas contas e obediência a outra. Tudo isso é envolta por interesses políticos e econômicos sempre. Repito, porque isso é importante, beleza? Moços e moças, para compreender os motivos que levaram aqueles processos de independência, a primeira coisa que vocês precisam saber é que houve, naquele período, bastante agitação política. Professor, que período você se refere? Eu me refiro, galerinha, a fins do século XVIII e início do XIX, tá? Olha só o que vinha acontecendo nesse meio tempo. Apesar de, como eu já falei para vocês, no plural, aqueles processos de independência serem cada um uma coisa, cada um possui suas respectivas particularidades, todos eles tinham uma coisa em comum, duas na verdade. Primeiro, a influência deles em função, eles foram influenciados pela independência dos Estados Unidos, tá? Um vizinho bem próximo lá ao norte tornou-se independente há pouco tempo de uma das maiores nações que já existiu, a Inglaterra. Galera, isso serviu como um espelho, como um modelo para aquelas nações que almejavam fazer o mesmo. Se os Estados Unidos conseguiram, por que eu não consigo? E também com aquela forte influência iluminista que trouxe à tona ideias de liberdade, igualdade, aquela percepção de que ninguém é melhor do que ninguém, por que raios eu devo continuar pagando altos impostos para a coroa? Por que raios eu preciso continuar pagando imposto para um rei, lá da Espanha, por exemplo, que eu nunca vou ver na vida, enquanto ele está lá bem bonitão, usando umas roupas macias? Eu tô aqui com a minha mão toda arrebentada de tanto pegar na enxada e cavucar para plantar chuchu e mandioca e batata e porco e sei lá, qualquer coisa de roça aí que machuca a mão para plantar. Por quê? Dentro desse contexto, galera, nós temos então, repito, os Estados Unidos que se tornou independente, os senhores já estudaram isso comigo. Nós temos também um grupo iluminista que influenciou o mundo todo com suas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade.
Ideias essas que motivaram também outra revolução, refiro-me à francesa. E moços, um terceiro elemento, Napoleão ocupou a Espanha. Vocês se lembram disso? Devido àquele bloqueio continental imposto por ele, e a Espanha não respeitou. Nós temos um Napoleão bastante nervoso que acabou destronando os Bourbon, a família real espanhola naquele momento, e colocando em seu lugar José Bonaparte, seu irmão. Já que o rei espanhol não quis ajudar, não quis facilitar as coisas, Napoleão simplesmente foi lá, atropelou a Espanha e colocou seu irmão no lugar. A Espanha agora pertence à França. Então, galera, se a gente está tratando de América Espanhola e a Espanha encontra-se dominada pela França, eis aí um motivo para conseguir se rebelar contra ela. A instabilidade na Espanha está instalada, galera. Ela foi tomada e um novo líder foi colocado em seu lugar. Isso traz bagunça, isso traz instabilidade. Se a Espanha domina a América Espanhola e a Espanha está fragilizada, o melhor momento para se ver livre dela é agora. Aproveite enquanto ela está fraca para conseguir escapar de suas garras. Crianças, diante de todas essas transformações, um vizinho que se tornou independente, ideias iluministas que se espalharam por aí, fazendo com que a mente das pessoas começasse a trabalhar no sentido de se questionar: por que eu tenho que continuar sendo uma colônia? Por que eu não posso me tornar independente e ter a minha própria indústria e ganhar meu próprio dinheiro e não ter que ficar pagando impostos para aquele cara, aquele rei da Espanha que eu nunca vou ver na minha vida? Terceira coisa, uma Espanha fragilizada porque foi invadida pela França. 3 coisinhas que agitaram o cenário político naquele período, galera, e que tornaram a situação propícia para que antigas posses espanholas pudessem se voltar contra a Espanha e lutar pela sua independência, tá? Crianças, estamentos e suas ambições. Por estamentos eu me refiro a grupinhos sociais. Professor, que grupinhos são esses? Calma aí que já eu falo. Primeiro, vamos ler os slides. Vamos lá. Entre 1810 e 1815, crioulos e chapetones. Ei, professor, o que é esses caras? Calma, já falei para esperar. Esses crioulos e chapetones lideraram uma série de revoltas e ou tentativas de independência, que algumas vezes deram certo, outras vezes não, tá? Os objetivos deles, galera, eram, evidentemente, políticos e econômicos. Como já falei para os senhores, independências têm interesses políticos e econômicos por trás. Professor, mas a política é uma entidade, assim, ela faz as coisas porque ela quer e tal? Não. Há pessoas que atuam de forma política, a política só existe porque as pessoas também existem, são as pessoas que fazem a política. E nesse contexto, galera, quem movimentava a política, quem movimentava e agitava ou de alguma forma catalisava as tentativas ou a independência de fato, eram 2 grupos em específico. Não havia apenas esses 2 grupos, claro, mas eu não vou aqui ficar listando todos para vocês e pedir que vocês decorem. Não, só esses 2 já basta para a gente compreender esse contexto. Os chapetones e os crioulos. Os chapetones, senhores, eram colonos nascidos na Europa, mas que viviam na América e levavam sua vida profissional e pessoal aqui, tá? E havia os crioulos também, que eram descendentes de espanhóis, tá? E eles eram, nossa senhora, desregulou tudo, desformatou tudo que eu escrevi. Mas o que eu deveria ter escrito aí eram nascidos na América. Eram descendentes de espanhóis que nasceram na América. Galera, esses caras, então, são ou europeus ou descendentes de europeus. Eles são brancos. Eles não são indígenas, eles não são escravos ou ex-escravos. Logo,
É de se supor que a possibilidade de esses caras ocuparem cargos de maior destaque nas colônias espanholas é bastante provável. E o foi. Eram esses caras, galera, que ocupavam cargos no alto clero, aqui nas Américas. Eram esses caras que ocupavam altos cargos na política, no exército. Logo, são eles que detinham o volante das nações, dos vilarejos, nas cidades, nos estados onde eles viviam. E eram esses mesmos caras que, detentores de algum poder e alguma influência, utilizaram dela para movimentarem, para levarem adiante as suas tentativas, ou tendo conseguido de fato, as suas independências, tá? Mocinhos, deu 10 minutos, então eu vou parando por aqui. Essa aula vai ter mais algumas partes, mas por enquanto é só. Nessa primeira parte é só. Assistam os próximos vídeos que a gente termina a palestrinha por lá. Beijo para vocês. Até logo.